Nosso analista de economia, Alan Gani, já está por aqui para a gente comentar este e outros assuntos envolvendo a nossa economia, né, Gani? Muito bom dia para você. O governo conseguiu aí uma melhora nas projeções, principalmente com a arrecadação de exploração de recursos minerais, né? Como que a gente pode analisar esse espaço no orçamento? Exatamente. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. O governo, a cada 2 meses, ele avalia a projeção de arrecadação e de gastos. Inicialmente, na última revisão, ele teve que contingenciar, ou seja, bloqueia momentaneamente 31,3 bilhões de reais. Isso porque a arrecadação prevista seria menor do que esperado. Então, você tem esse mecanismo, de acordo com a regra do arcabouço fiscal, justamente para tentar bater a meta. Muito bem, como daí houve a validação pelo Supremo Tribunal Federal do aumento do IOF, há também essa possibilidade de taxação de bets ou de recursos naturais, como você bem falou, Soraya, né? Então, pré-sal, por exemplo, isso possibilita, na prática, um aumento da arrecadação do governo. Então, há uma previsão de aumento de arrecadação. Com isso, agora, o governo precisa apenas contingenciar 10,7 bilhões de reais. Então, abre um espaço de praticamente 20 bilhões de reais no orçamento, porque inicialmente era na ordem de 31 bilhões de reais e agora praticamente 11 bilhões de reais. Então, na prática, o governo tem liberdade para gastar mais. Agora, me chama a atenção que é sempre esse ajuste que a gente está falando no lado da arrecadação e não do lado do gasto. Dá margem, Nonato, dá margem para gastos sustentáveis, mas precisa de cautela, né? Exatamente, né? Porque, veja, você simplesmente está calibrando, Soraya, a arrecadação. E você não está focando no gasto público, tampouco no gasto estrutural. Porque a arrecadação ela é momentânea. Eu consigo garantir uma receita permanente? Não, porque isso depende de crescimento econômico, de outras variáveis macroeconômicas. A gente está falando de um tarifaço, né? Se de repente vem aí um tarifaço, pode desaquecer a economia aqui no Brasil, desaquecendo a economia, reduz a arrecadação, porque reduziu a atividade econômica. Portanto, por isso que é fundamental que a gente fale também em medidas no gasto público e não fique focado apenas na arrecadação. Pois é, a minha dúvida, Gani, Soraya e você que nos acompanha, é o seguinte, é uma projeção de arrecadação e foi uma decisão ainda que precisa ser referendada e etc. Não é meio perigoso, não, eu contar com o resultado final do jogo antes que o jogo seja jogado? Totalmente, Nonato. Você coloca aí um ótimo ponto, uma ótima questão, porque se trata de uma previsão, né? E pegando um gancho no que você falou, você lembra daquele voto de qualidade do CARF? Muita gente aí na audiência deve lembrar disso, né? Ou seja, antes de ir para litígio, para ir para a justiça, você tem ali o tal do voto de qualidade que no governo Lula passou a ser pró-fisco, ou seja, pró-receita. Em caso de empate, a decisão é pró-governo. Com isso, o governo estimava algo ali na ordem de 50 bilhões de reais com o voto de qualidade do CARF. Sabe quanto é que foi na prática? 400 milhões de reais. Ou seja, eu estou falando de uma previsão que era de bilhões de reais, 50 bilhões de reais, para 400 milhões de reais. Ou seja, mas muito abaixo daquilo que foi previsto. Então, é muito perigoso, né, a gente se balizar nessas previsões de arrecadação de imposto, porque, como eu falei, tudo isso depende do cenário da atividade econômica. E aí é claro que, na prática, a arrecadação pode ser menor do que o estimado. E detalhe, Gani, a gente está acompanhando aí na nossa tarja, para quem está com imagens, que as liberações serão detalhadas no próximo dia 30. Um dia antes do prazo final do tarifaço. Não era mais prudente esperar um tiquinho ou não? Eu acredito que sim, né? Embora tenham esses prazos aí regimentais, enfim, mas é claro que isso poderia ser flexibilizado dada a gravidade da situação
do tarifaço. Então eu acredito que isso poderia ser postergado, agora que também se foque em medidas de gasto. Por quê? Porque a medida do gasto, você não depende, né, do contexto macroeconômico. Você corta o gasto e ponto final. A arrecadação não, você depende do crescimento econômico. Por quê? Porque o imposto ele incide, né, sobre a renda, por exemplo, então incide sobre a atividade econômica. O gasto público, você não cai nessa armadilha. Agora, de qualquer maneira, seria muito mais prudente, sim, deixar essa decisão para alguns dias depois do tarifaço. Gani, obrigada pelas suas informações. Vou até acionar aqui os nossos comentaristas para a gente também analisar um pouco dessa situação do ponto de vista político, Beraldo. Essas previsões, nessas, digamos, boas notícias, podem mudar aí o tom das negociações no Palácio do Planalto, no Congresso? Soraya, nada tem consequência no Brasil hoje. O governo adota uma postura de adotar a fantasia. Parece que eles estão num parque de diversões, falando sobre orçamento. Temos no IBGE uma gestão que foi para a área da criatividade, a estatística criativa, para, nos números, mostrar que o governo está bem, quando o país está muito mal. Tratar o orçamento da forma que está sendo tratado, ficar inventando essas receitas, como o Gani trouxe aqui, essa questão do CARF, numa estimativa de 50 bilhões de reais que o governo ia tomar na mão grande das empresas, mas que, na hora da verdade, foram só 400 milhões, quer dizer, já é muito, né? As empresas, elas estão sustentando um governo absolutamente ineficiente, gasta mal para burro, e não quer tratar do mais importante, que é justamente do gasto público. O governo gasta muito e gasta mal. Nós não estamos vendo absolutamente nenhum avanço concreto no Brasil. Se olharmos a distribuição do orçamento para emendas parlamentares, que já acontece há tantos anos, temos que nos perguntar quais os benefícios efetivos conquistados a partir do investimento de dezenas, centenas de bilhões de reais em emendas parlamentares. Quer dizer, aumentamos o número de praças? É isso? Fizemos shows de sertanejo na cidade de 2.000 habitantes? Tudo isso jogando dinheiro público no lixo, enquanto metade da população brasileira sequer tem acesso ao saneamento básico. Agora estamos diante de uma questão importantíssima para o país, que não é só a imposição de tarifas exorbitantes aos produtos brasileiros para o maior mercado do mundo, mas sim a postura medíocre que o Brasil adota de forma pública diante do mundo. O Brasil cada vez mais se consolida com a imagem daquele mapa de ponta cabeça com o Brasil no meio do mundo, como se o Brasil fosse a coisa mais importante no mapa, mas quando na vida real o Brasil se apequena a cada dia com um governo que não compreende a geopolítica, não compreende o que está acontecendo no mundo e vai nos deixando sempre no segundo, terceiro, quinto escalão do mundo. Ô Dávila, o Dário Durigan chegou a dizer, o secretário executivo da Fazenda, né, que há um estudo aí para tentar, de algum modo, auxiliar empresas que possam ser afetadas pelo tarifaço, apesar de ele dizer que o governo continua trabalhando para também chegar a um acordo. Seria algo parecido com o que São Paulo está fazendo e daria um alívio em nível nacional? Sim, é algo parecido com o que São Paulo está fazendo. A única diferença é que São Paulo tem um caixa equilibrado e o caixa do governo é totalmente desequilibrado. É como se fosse uma pessoa que gasta muito mais do que ganha. É essa a situação dramática do governo federal hoje. A despesa pública cresce muito mais que a receita. O que acontece quando a despesa pública cresce mais que a receita, Nonato? Aumenta o endividamento. É isso que está acontecendo. Quanto mais cresce a dívida e você é incapaz de pagar a dívida, começa a refletir lá na ponta, na subida da taxa de juros. Então, hoje o Brasil tem a taxa de juros mais alta dos últimos 20 anos, inflação alta, tudo isso reflexo de um governo que gasta muito mais do que arrecada. Mais uma vez, esse realismo mágico do orçamento brasileiro. Aí, quando essas coisas acontecem, vai o Supremo Tribunal Federal e diz que essas coisas não precisam constar na meta fiscal, podem ser tiradas da meta fiscal. Isso é que nem você gastar mais do que ganha e recorre ao cheque especial achando que esse dinheiro extra não conta no orçamento da família. É um absurdo. O Brasil precisa cortar
despesas públicas. Mesmo batendo recorde de arrecadação mês após mês, a despesa cresce mais do que a arrecadação. Só há um remédio, Nonato: reduzir as despesas públicas. E isso é um assunto proibido no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.